Conflitos existenciais, o medo e como erradicar o medo, como eliminar o medo. É sobre isso que nós estamos falando, tá? Na nossa série Terapia da Reencarnação, utilizando o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, tá ok? Estamos fazendo o estudo desse livro. Já estudamos vários capítulos e essa parte do medo, já estudamos a primeira parte, a segunda parte e hoje é a terceira parte. Erradicação do medo, tá ok? Eu imagino que essa terceira parte vai ser dividida em 2 ou 3 estudos, mas vamos lá, vamos aqui ao que interessa. Vamos fazer aqui a leitura, tá? Você, no final do vídeo, eu vou colocar o link do primeiro vídeo lá sobre essa parte do medo, vindo aí pelo estudo da Joana de Ângeles, o que ela orienta pra gente, até que ponto isso funciona, não funciona, vamos entender tudo direitinho, tá bom? Se você gosta desse tipo de estudo, você já se inscreve no canal, já dá o like, dá o joinha, coloca algum comentário, qualquer comentário, isso ajuda demais o canal a crescer e a se desenvolver. Eu leio todos os comentários que vocês postam aqui e até sugestões de outros livros e outros materiais para a gente trabalhar aqui no canal Sérgio W. Soares. Todo dia tem vídeo novo, segunda-feira, Terapia da Reencarnação. Combinado então? Vamos lá então. No que diz respeito à erradicação do medo, o que a Joana de Ângeles nos orienta? Ela fala assim: a coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação, ou pelo menos para a sua administração psicológica. Existe aquele cara que foge de tudo porque ele tem medo. E aí, o que acontece? Ele vai dando energia para o medo. E ao dar essa energia para o medo, mais medroso ele fica, mais impotente ele se sente, mais vítima ele se sente. E o que acontece? Qualquer besteirinha que aconteça com ele, ele já está com medo. Aí o negócio já fica feio. É melhor você aprender a conviver com aquele medo. Ter medo é algo da natureza humana. É graças ao medo que eu, por exemplo, eu tomo cuidado na hora que eu vou atravessar a rua. Eu tenho medo de ser atropelado, mas por causa disso eu nunca mais vou atravessar ruas. E eu já fui atropelado, inclusive, quando eu tinha meus 10 anos de idade. Fui atropelado feio mesmo, de quebrar cabeça, dente, braço, perna. Aquele atropelamento bem feio. Foi engraçado. Depois que eu passei por aquilo, eu fiquei, nas primeiras semanas, com medo. Eu tinha medo até de carro parado. Olha que interessante isso, né? E eu precisei aprender a superar. E vamos atravessar as ruas. É o medo que faz a gente olhar para o lado na hora de atravessar a rua. Mas nem por isso você vai deixar de atravessar ruas por causa do medo. Você aprendeu a conviver com aquela situação. Quando você vai mexer lá, trocar uma lâmpada, mexer lá na eletricidade da casa, eu tenho medo. E é isso que faz eu ter todo o cuidado. Às vezes eu coloco uma luva, eu vou trocar a lâmpada, eu apago, né? Eu desligo lá o interruptor, ou às vezes eu desligo o disjuntor. É esse medo. Mas isso me evita, isso faz com que eu não troque a lâmpada? É claro que eu vou trocar a lâmpada, senão eu vou ficar no escuro. Então é nesse sentido que a Joana de Ângeles está falando aqui. Tá certo? Vamos lá. Graças aos medos, aprende-se como fazer-se algo, o que realmente se deseja fazer e para que se quer realizar. Então, você vai aprender a fazer da maneira correta, da maneira adequada. Hoje na internet, vídeos orientando como faz isso, como faz aquilo, poxa, não é para a pessoa ter medo nenhum, né? Tá tudo mastigadinho ali, tá certo? Desse modo, enquanto não se apresenta como transtorno patológico que necessita de psicoterapia ou mesmo de terapêutica química, muitos recursos encontram-se ao alcance de quem os deseje para libertar-se dos medos. Eu acabei de citar aqui um recurso, a própria internet que tem ali, né? Ensinando como fazer as coisas, ensina como cozinhar, ensina como trocar a lâmpada, ensina como mexer no computador, ensina um monte de coisa, né? Mas você foi lá, o medo, ele
deve sim ajudar você a ser uma pessoa precavida, a ser uma pessoa cautelosa. E aí você vai fazer com uma margem de acerto muito maior, ok? Agora, você vai fazer, você vai buscar. E uma outra questão, nem sempre tudo vai dar certo. E na hora que der errado, qual é o problema? A gente pode ir lá e fazer também. E continuar, e corrigir. Eu vou também aprender com os erros, ao invés de ficar com mais medo ainda, né? Senão isso fica algo muito prejudicial. A consciência de que se é portador de medo e se está disposto a enfrentar-lhe as nuances e manifestações, apresenta-se como passo inicial de excelentes resultados. O prosseguimento da atitude de confiança em favor da liberação auxilia na conquista de espaço mental, substituindo por novos cometimentos e aspirações edificantes que se lhe opõem. Então, volto a dizer, a gente vai sim conviver com o medo. O medo, ele faz parte da natureza humana. Agora, o que eu vou trabalhar? O sentimento da coragem, da estratégia e da precaução. Quando você tem a coragem, a estratégia e a precaução, você não vai ter motivo para ter medo. Eu já sei como é que eu faço. Eu vou dar uma palestra, tá? Vou dar uma palestra que é um tema tal. Ó, então eu vou estudar, eu vou preparar aquela palestra, eu vou preparar aquele conteúdo, eu vou me lembrar de determinadas coisas, né? Ok, fiz isso na hora de eu dar a palestra, não tem por que eu ficar com medo. Eu já estudei aquele material, já estudei aquele conteúdo, eu já estou pronto para aquilo. Com medo talvez vai ficar a pessoa na hora que ela tem que dar a palestra e ela não estudou, é um assunto que ela não sabe, um assunto que ela não domina, aí sim vai fazer mal para aquela pessoa, aí ela vai ficar com medo. E aí é a grande questão, esse medo, né, ela foi e virou um trauma. Aquela pessoa foi lá, não sabia, não estava preparado e virou um trauma. Aí o trauma marca emocionalmente e a pessoa nunca mais quer fazer nada. Então tudo tem a ver também com a nossa memória emocional. A gente precisa trabalhar, volto a dizer, a estratégia, o planejamento, a programação e entender também até que ponto eu enfrentar aquilo, tá tudo bem, dá certo ou dá errado, faz parte da nossa vida, ok? Vamos continuar. A vitória sobre qualquer conflito resulta de esforços ingentes e contínuos que o indivíduo se propõe com decisão e coragem. Eu quero fazer aquilo, eu vou me preparar, eu vou treinar e eu vou conseguir. Deu para perceber? Mesmo quando superado o medo, isso não significa a sua eliminação total e absoluta, pois que novas situações podem exigir precaução e vigilância que se apresentarão em forma de temor. Então, volto a dizer, eu superei um medo, às vezes tem pessoas que superam o medo de barata. Ok, tá bom, ela superou o medo de barata, mas será que ela, na hora que ela se deparar com um morcego, ela vai ter medo ou não vai? Entendeu? Outros medos podem ir surgindo sim no meio do caminho. E a gente vai trabalhando todos esses processos de superação, tá? Então, a nossa luta de estudo, aprendizado e conhecimento, ela vai exigindo de nós também a parte da superação, tá certo? Vamos lá. Alicerçadas nos bons resultados já conseguidos, as novas tentativas serão muito mais fáceis do que as iniciais. Tá? Então, ele diz o que? Eu enfrento um obstáculo. Enfrentei, lutei, consegui vencer. Então, eu já vou trabalhar o quê? Peraí, eu já sei qual é o caminho da vitória. Eu posso vencer outras vezes. Ao invés de eu deixar o medo me dominar, eu posso falar assim, quantas vezes que eu já fiz isso e isso deu certo? Quantas vezes que eu enfrentei tal situação e aquilo funcionou? E até mesmo, se você nunca tiver enfrentado tal situação, você pode pesquisar ou buscar casos e pessoas que tenham passado por uma situação semelhante à tua e que tenham vencido e que tenham conseguido. Eu vou dar um exemplo. De repente, eu
penso em subir lá no alto do Monte Everest, né? O ponto mais alto do mundo, pelo que eu me lembro. Eu não sei nem se já tem algum outro, se descobriram algum outro, mas vamos supor, Monte Everest, o ponto mais alto do mundo. Eu vou ter medo? Tem medo sim, aquele frio, aquela temperatura, não sei qual é o equipamento, nada disso, né? E isso eu nunca fiz. Então eu não tenho uma história de vitória de eu ter subido o Monte Everest. Tá, eu posso ter de ter subido uma determinada montanha, uma determinada serra, né? Isso eu já posso ter feito e ter tido pequenas superações. Então eu já sei mais ou menos o caminho. Mas o Monte Everest, eu não sei. Então, eu não tenho. Primeiro, eu já vou considerar as minhas primeiras vitórias com aquelas montanhas mais baixas que eu já subia como uma conquista. E se você nunca subiu nenhuma montanha, comece com uma montanha pequena, uma montanha leve, uma montanha fácil, né? Para você então ir aumentando o grau de dificuldade. Mas na hora que eu for lá no Monte Everest, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar sobre os casos de quem conseguiu subir, ao invés de eu ficar dando energia para os que fracassaram. Porque é muito comum o medo surgir quando você só olha os casos de fracasso. Aliás, para você ter uma ideia e já aparecer alguém do teu lado e falar, ah, isso não vai dar certo não, eu conheço um que fez isso e se deu mal, eu conheço um outro que fez aquilo. Olha, com toda sinceridade, é melhor falar para aquela pessoa, né? Cala tua boca, fica quieto aí, que se tu não vai ajudar, pelo menos não me atrapalha, poxa. Tudo bem que a pessoa faz com o maior carinho, com a maior boa intenção, ela não sabe que ela está te prejudicando no que diz respeito a isso, né? Mas é muito mais proveitoso, se ela pode ter sim uma preocupação, mas ela pode falar o quê? Olha, trace uma estratégia. Se você realmente quer fazer aquilo, trace uma estratégia. Pesquise, verifique os casos de quem conseguiu. Naqueles que não conseguiu, em vez de ficar com medo, veja o que aquele cara fez de errado para você não fazer também, né? Não repetir o erro. E principalmente, procure os casos de sucesso. Eu, quando comecei a dar palestras, né, que eu dou palestra no Brasil todo, fora do Brasil e tudo mais, o que eu fiz? Eu comecei palestras pequenas, depois eu fui começando a pegar livros, material de como dar uma palestra, como fazer, como não fazer numa palestra. Consultei, conversei com vários palestrantes conhecidos que me deram dicas, me deram orientações e hoje eu dou a palestra com toda tranquilidade. Mesma coisa na subida do Monte Everest. Você vai ver quem são as pessoas que conseguiram, o que elas fizeram, quais foram os principais obstáculos, né? E aí você, se sentindo preparado, você vai lá e faz, ok? Continuando. Ele fala assim, a grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. A si mesmo de forma respeitosa e racional, considerando a utilidade da existência e o que a vida espera de cada um, desde que todos somente esperam da vida a sua contribuição. Quando diminuam ou desapareçam as doações que a vida oferece, chega o momento da retribuição, no qual é preciso que se lhe dê sustentação, harmonia, para que o melhor possa acontecer aos demais. Então, o amor é um sentimento que nos leva à superação, à vitória, à conquista, tá? Então isso é bem interessante. Nesse raciocínio e doação, expressa-se o amor ao próximo, mediante o qual a vida adquire sentido e o relacionamento se vitaliza. Porque centrado no interesse pelo bem-estar do outro, irradia-se bondade e ternura em seu benefício, sem o propósito negocista, né, de negociação, de receber-se compensação. Tem uma história da Madre Teresa de Calcutá que ela estava cuidando lá de uma pessoa, né? Que ela estava com as vísceras de fora, estava tudo ali, né? Ela estava toda doente, cheia de pus ali, aquele negócio todo, né? E a Madre Teresa metendo a mão ali, fazendo os curativos, fazendo aquilo tudo. E uma pessoa que estava perto vira para a Madre Teresa e fala assim, nem por $1 milhão eu faria isso. E a Madre Teresa vira para esse rapaz e fala, eu também não faria isso nem por $1 milhão.
Ou seja, ela tinha medo, ela tinha nojo, ela não tinha vontade de fazer aquilo. Mas o que fazia ela tratar aquela pessoa e cuidar daquela pessoa era o sentimento do amor. A gente vê isso até nos animais. O gato, em geral, tem medo do cachorro, não é isso? Foge do cachorro. Mas você já reparou que o gato, principalmente a gata, né, a mamãe, que está com os seus filhotinhos, o que acontece se o cachorro avança no filhote? A gata cresce, ela enfrenta o cachorro e ela bota o cachorro para correr, na maioria das vezes, ok? Então, olha aí o sentimento do amor, né? Que ele supera o medo. É um exemplo aqui que está sendo dito para nós, tá certo? Vamos lá. Esse intercâmbio que une as criaturas umas às outras leva-as à afeição pela natureza e por todas as formas vivas ou não, alcançando o excelente amor a Deus no esforço de preservação de tudo. Então, ele fala com muita clareza essa questão do amor. Comece a trabalhar algo que você goste, algo que você se sinta bem, algo que te realize. Procure uma instituição de caridade, de ajuda, né? Um asilo, um hospital, um atendimento fraterno em alguma instituição de caridade, numa casa espírita, onde quer que seja, entendeu? Um lugar onde você se sinta pleno, onde você se sinta realizado. Esse é um dos caminhos para a gente superar o medo. Tá joia? Bom, já estamos aqui com um certo tempo aqui de vídeo. Eu não quero que esses vídeos fiquem muito longos. Então, na semana que vem, daremos continuidade. Tá legal, então? Uma terapia pode ajudar também, né? Estou botando aqui um QR Code e aqui, ó, terapiadareencarnação.com.br. Você pode entrar lá, tá? Preenche lá o cadastro. Você vai marcar uma primeira sessão online e sem compromisso, em qualquer lugar do mundo. Quando eu falo que terapia da reencarnação é uma terapia, não é terapia de vidas passadas, nem regressão de memória. É a terapia que a gente está estudando aqui. Ó, você enxergar a vida de uma maneira reencarnacionista. Você trabalhar superações. O terapeuta ele te atende usando esses conteúdos aqui, ó, desse livro, Conflitos Existenciais e tantos outros. Vale muito a pena. Entra lá, marca a tua primeira sessão online e sem compromisso com um dos terapeutas da nossa equipe. Combinado? Então, por hoje é isso. Semana que vem a gente volta dando sequência a esse estudo. Fique com Deus. Tchau, tchau.